É um país em que é muito fácil, muito agradável viver. Tu parece que tens uma certa tendência para países de línguas difíceis, não é? Daí arriscaram comigo, agora é que eu não sei. Sim. Que saltaste da academia, da investigação em física, para as finanças. As expectativas são muito bem elevadas quando contratam um físico ou um matemático, e a dificuldade até às vezes é encontrar candidatos, não escolher os candidatos. Quando a confiança se quebra-se. Então as consequências vão até ao fundo. Em geral há uma demissão, e talvez seja também sirva para alimentar essa confiança, não é? Porque se as pessoas estão a duvidar a toda hora, a debater ou a opinar, cria uma confusão. Da altura já não é informação, já é desinformação. Já é opinião, exato. E qual achas que será o aspecto mais positivo da sociedade finlandesa? Sim, eu acho que explica algumas das características da sociedade finlandesa, o medo de falhar. Quando a pessoa falha ou não está num momento bom, é saudável, não é? Partilhar com um colega, com um amigo. Talvez seja este isolamento, não é? Que faça com que a pessoa se sinta mais penalizada do que deveria. Não diria que têm medo, mas estão preparados. Sim, eu acho que a comunicação da Finlândia tem sido bastante inteligente. Isto é, tentando a mensagem que estão atentos, estão preparados, mas não uma comunicação no sentido de escalada. Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e hoje tenho o gosto de ter comigo o Hugo Pinto, que foi aluno de Física aqui na Universidade do Minho e que agora anda pelas terras da Finlândia. E tem uma história já bastante viajada, digamos, e uma experiência de vida noutros países, nomeadamente nos países nórdicos, bastante interessante e que vai partilhar connosco, espero eu. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui. Portanto, tu tiraste a licenciatura aqui na Universidade de Minho, foste fazer um doutoramento em Física em Exeter, no Reino Unido, e depois tiveste um pós-doc em vários sítios, não é? Na Hungria, por exemplo. Sim. Como é que é viver na Hungria? Antes de mais, obrigado. É um prazer sempre conversar contigo. Obrigado pelo convite. Viver na Hungria foi uma experiência bem interessante. Um pouco diferente do que eu esperava. Foi em 2011, 2012, penso eu, em que o Orbán estava basicamente a ficar bem ativo. O Orbán? Victor Orbán. Exato, certo. Então, o atual primeiro-ministro, não é? Sim. A cidade estava já bem polarizada. E era estranho até não haver mais notícias da Hungria nos mídias fora da Hungria, não é? Foi uma experiência, não foi bem o que eu esperava, foi um pouco difícil, houve alguns desafios. Eu trabalhava num instituto que era um pouco, digamos, era um pouco fechado. A língua era uma barreira. Não falavam inglês? Que é a língua internacional, especialmente nos meios científicos. Sim, nem toda a gente falava inglês. Algumas pessoas mais velhas. Depois também, talvez houvesse algum sentimento de fecharem, não é? Porque, apesar de tudo, eu vinha de fora com um projeto europeu. O nível de vida era, e suponho que ainda continua a ser, bastante difícil, e então não é muito fácil às vezes conjugar estes dois mundos, não é? Mas apesar de tudo, estive um ano, pensei em ficar 3. Era o objetivo, era ficar 3. O objetivo era ficar 3, mas fiquei um ano e apesar de tudo foi interessante, foi uma experiência de vida interessante. E que, por exemplo, hoje faz-me ver a Hungria que está bem mais na ribalta, não é? Faz-me ver a Hungria de uns olhos diferentes. Talvez percebes melhor mais o que está por trás da... Percebes melhor a mentalidade que está ali por trás. Sim.
Pois, quer dizer, e saíste, portanto, mais cedo do que aquilo que tinhas previsto inicialmente, não é? Sim. Ok, e daí foste para a Finlândia. Tu parece que tens uma certa tendência para países de línguas difíceis, não é? Sim. Tanto o húngaro como o finlandês são duas línguas intratáveis para um latino, não é? Sim, tem até uma curiosidade, porque de facto eu reconheço que uma das dificuldades na Hungria foi não falar a língua. Por exemplo, quando eu ia a uma loja, acontecia não conseguir comunicar com as pessoas nas lojas para comprar comida. Pois. E às vezes as pessoas sentiam uma desconfiança, um ambiente um pouco hostil. E de facto, porque a língua era uma barreira. E quando eu deixei a Hungria, antecipadamente, eu tinha prometido a mim mesmo que não voltaria ou que não emigraria para um país que não soubesse a língua. em que não houvesse expectativa de aprender a língua. Pois. Mudei-me para a Finlândia. Talvez não tenha... A vida tem dessas surpresas. Sim. Como é que foste parar lá à Finlândia? Foi outro projeto? Foi um contrato? Foi interessante. Eu na altura tinha uma espécie de posição convidado, um projeto de curta duração na Suécia com o Sven, em Luleå, Sven Oberg, bem lá no norte. E então eu visitei a Suécia umas vezes e gostava imenso da sociedade, gostava das condições que ofereciam. E quando estava lá, apareceu esta posição em Aalto, que é Espoo, Helsínquia. E pronto, concorri e aceitei. Mas nunca tinha estado em Helsínquia antes. Cheguei no dia em que mudei para lá, porque a entrevista foi na altura por Skype. E quando cheguei, confesso que tive uma espécie de pensar, ou não, outra vez. Quando comecei a ler, a ver que... Não perceber nada. Não perceber nada. E a entender, sim, mas correu bem. Uma experiência bem diferente. Foi uma experiência bem diferente, então. Portanto, estavas lá como pós-doc na Universidade de Aalto, não é? E tiveste pós-doc quantos anos? Estive 2 anos e meio. 2 anos e meio. Portanto, a trabalhar em física teórica, da matéria condensada, da física do estado sólido, não é? Sim. Depois destes um salto que pode surpreender muita gente, embora que saltastes da academia, da investigação em física, para as finanças. Sim. Como é que isso foi? Porquê é que isso foi? E como é que correu, não é? Sim. Eu continuo a identificar-me como um físico. Certo. Isso deixa uma marca indelével nas pessoas. Sim, e acho que muito sucesso que eu acredito que tenho tido, acho que devo à minha carreira, ao meu percurso como físico. A mudança foi porque, de facto, como disseste na introdução, já tinha vivido em vários países, na Hungria, tinha voltado à Inglaterra, tinha estado na Suécia e de facto continuar a carreira como investigador, muito possivelmente ia implicar continuar a mudar-me, na altura seria o ponto de começar o meu próprio grupo de investigação, começar a concorrer a bolsas, que eu ainda concorri a uma bolsa da FCT. Para aqui, para Portugal, portanto. Sim, foi exatamente no ponto de transição. Eu, na verdade, tive a resposta quando já estava no mundo das finanças. Não chegou a tempo. Não chegou a tempo. E pronto, talvez, apesar de gostar muito de investigação, apesar de gostar de talvez ter seguido uma carreira como investigador, a parte pessoal de mudar-me constantemente começou a pesar mais. Eu de facto gosto na Finlândia. A idade, talvez. A idade a gente já pensa mais vezes em dar aos soltos. Sim, e também ver que de facto o caminho começa a ficar mais apertado e apertado. Sim, claro. Talvez tivesse que fazer mais gestão de projeto, mais concorrer a projetos e não menos investigação, não é? Pois, isso é menos interessante. E pronto, eu comecei. Foi um tempo de transição. Eu lembro perfeitamente o dia em que acordei a pensar isso mudar. E desse dia foi um percurso de 6, 8 meses a reescrever o meu CV, que tinha, não sei, 15 páginas,
com todas as publicações, não é? Pois, Condensar claro. em duas e perceber quais eram os meus pontos fortes, a minha motivação. E sem concorrer a trabalho nenhum, simplesmente uma fase de busca, onde é que podia encaixar, que no início, confesso, um pouco sem grande esperança, porque uma pessoa pensa que tem esta capacidade bastante técnica e acha que não encaixa em lado nenhum. E depois então foi uma feira de trabalho, uma feira de empregos e foi quando descobri o mundo do risco no mundo financeiro. Risco. E daí, pronto, Arriscaste o mundo financeiro. Daí arriscaram comigo, agora é que eu não sei. Sim. Quer dizer, eu penso que não é um percurso incomum para um físico, de facto, saltar para a área das finanças, porque a experiência em matemática, o treino que uma pessoa tem para a análise de problemas e para a resolução dos problemas é uma mais-valia enorme, não é? Aliás, a ideia que eu tenho é que um físico, quando quer ser rico, simplesmente candidata-se a um desses. A investigação em geral não torna ninguém rico, mas vai-se para um banco e já está, não é? E fica-se rico. Agora, como é que ele. Agora, como é que foi a tua recepção lá, por um lado? Como é que eles te receberam? Como é que eles receberam um físico no meio de um banco? Não é? E esta impressão que tu tiveste, não é? Quando começaste, como é que aquilo. Sim, eu fui muito bem recebido. Na verdade, não concorri a muitos trabalhos. A dificuldade foi encontrar. Eu lembro da primeira entrevista que tive para um banco. A dificuldade foi a linguagem. Não falava inglês também? Não falávamos a mesma língua, não é? Porque porque o mundo financeiro tem a sua própria linguagem, e a física também tem a sua própria linguagem. Sim, talvez. Sim, foi entender a língua, não é? Por exemplo, se me perguntassem, gostas mais de risco de mercado ou risco de crédito? Bem, não sei. Sem experimentar é difícil. Sim, e então foi. Mas essa primeira entrevista, de facto, não é? Percebi qual era o passo seguinte, não é? E então concorri para o trabalho ou para o banco, onde trabalho hoje. Curiosamente para uma posição permanente, que agora olhando para trás, acho que foi um passo um pouco sem experiência nenhuma, acho que foi um passo bastante grande. Eu gostava de ver essa entrevista de novo, acho que ia ser divertido. Eu fui com muita confiança, fui muito confiante para a entrevista. De facto... Mas conseguiste uma posição permanente? Logo? Não. Não. Apesar da entrevista ter corrido muito bem dentro da minha experiência, como é evidente, não me foi oferecida a posição. Mas, curiosamente, passado umas semanas, telefonaram-me a oferecer uma posição de 6 meses. Para fazer uma tarefa bem específica na unidade de risco de crédito, que implicava, basicamente, reescrever um modelo em MATLAB. Sim, foi muito bem recebido. Mas o modelo estava escrito em quê? O modelo estava escrito... sinceramente, agora não me lembro. Ok. Mas tinhas que voltar a escrevê-lo em MATLAB. Sim, tinha que voltar a escrever em MATLAB. Curioso que usem essa ferramenta. Foi um período muito breve. Já não usamos MATLAB. Ok. Mas estranharia, quizás. Eu penso que o modelo até era uma ferramenta fechada. Penso que era um software comercial. E tínhamos a documentação e era um modelo simples, um modelo bem standard. Pois. E era uma tarefa de 6 meses. Fui muito bem recebido, apesar de... Eu acho que o receio estava do meu lado. Eu tive bastante receio de não passar o período de provação, mas correu muito bem. E desses 6 meses fiquei mais 6, mais um ano, e agora já vão quase 10. 10 anos no mesmo banco. No mesmo banco, mas em posições diferentes. Mas em posições diferentes, espera-se, não é? Que tenhas subido um bocado naquela posição. E, portanto, quer dizer, como é que eles veem um físico? Um banqueiro, um bancário, olha para um físico e o que é que achas que ele vê nele? Eu acho que tem bastante admiração e respeito
por um físico, e também pelo grau de doutoramento. É uma coisa que eu acho... Não é comum nas finanças. Que eu acho curioso. É um pouco comum, porque dentro do que tu falaste, isto é, não é que seja comum, mas não é raro, porque como falaste, de facto, é um percurso mais ou menos natural para um matemático, para um físico e para um mundo financeiro. Mas eu penso que apreciam as capacidades de abordar problemas, de pensar diferente. Portanto, eu acho que são muito bem-vindos. As expectativas são muito bem elevadas quando contratam um físico ou um matemático, e a dificuldade até às vezes é encontrar candidatos, não escolher os candidatos. Pois, porque nem todos os físicos, quando uma pessoa tira um curso de física ou de matemática, provavelmente não está a pensar em ir para as finanças, não é? Portanto, é natural que haja poucas pessoas que queiram, apesar dos benefícios financeiros. Olha, como é que tu descreverias o modo de vida finlandês? Indo agora para a Finlândia, não é? Portanto, como é que é o modo de vida deles? Como é que se compara, olha, com o modo de vida na Hungria, com o modo de vida na Inglaterra, com o modo de vida aqui em Portugal? Não sei se estou a pedir demais. Não, é uma boa pergunta. Uma palavra, é bem único. Único. Demorou-me, na verdade foi preciso mudar-me, sair da academia, sair da Universidade de Aalto e trabalhar no mundo financeiro para perceber mais da sociedade finlandesa, pois na universidade estava bem rodeado por uma comunidade internacional e então era tudo um pouco um mito, as coisas que se diziam, as brincadeiras. Então depois fiquei bem mais exposto à sociedade finlandesa e é muito, muito peculiar em vários aspectos. Não é pior, não é melhor, mas é diferente. Sim. E então, mas alguma coisa característica que tu ressaltes? Sim, a distância. A distância. Entre as pessoas? A distância entre as pessoas, não só física, mas também emocional. São frios? Como outro clima? Sim, eu não sei muito bem o que é definir uma pessoa fria, mas o que é definir frio? Penso que sim. Há uma barreira muito grande entre as pessoas. É tudo muito planeado, muito calculado e muito previsível. Não temos a espontaneidade, por exemplo, do Sul, em que telefonamos a um amigo para encontrar daqui a meia hora. Não acontece na Finlândia. Com que antecedência que é preciso telefonar-lhes para fazer alguma amizade? Para planear, eu diria que uma semana. Uma semana. Tentar planear um encontro com um amigo, um almoço, uma semana é uma boa referência, não é? E o que é que te surpreendeu nos hábitos dos finlandeses? São muito diferentes dos nossos? Não têm esplanadas, imagino, não é? Porque aquilo no inverno não se consegue estar cá fora. Sim, é claro que o clima tem uma grande influência na sociedade finlandesa, nórdica em geral. Pois de facto agora no inverno é não só frio, mas também é escuro. Escuro, não é? Então, isso não é deprimente? Acredito que sim. Para ti não? Para mim não, pois eu fico bastante ativo, eu tenho os meus hobbies e eu acho que ficando ativos, então eu vou correr à noite ou esquiar e então é uma maneira fácil de ultrapassar o inverno. Se ficasse em casa estes 3 meses, acredito que sim, acredito que seja deprimente. Portanto, o clima não foi uma dificuldade para ti, para te adaptares. Uma pessoa que vem do sul da Europa está habituada a muito mais luz, muito mais sol. Isso não foi um obstáculo para ti, de todo? Não. Tu não tens saudades do sol aqui do sul da Europa? Cada vez tenho mais. É uma questão interessante, pois eu quantos invernos passei na Finlândia e honestamente acho que cada inverno fica mais difícil.
Porque nos primeiros invernos é novidade. É neve, é o gelo, atravessar um lago gelado, não é? Pois. Mas à medida que os invernos avançam, o fator novidade vai desaparecendo. Já começamos também a ter uma certa sensibilidade do quais são as implicações de um inverno muito frio. O inverno muito frio, é o que é muito frio, menos 20 graus, nem sempre é agradável estar fora, mesmo com uma roupa boa. Mas também se o inverno não for muito frio, se for à volta de 0 graus, talvez até seja pior, pois é mais difícil andar na rua porque o gelo é mais escorregadio, é mais sujo, é mais escuro. Então, à medida que os invernos vão passando, que se vão acumulando, eu penso que é mais difícil e talvez por isso viajo mais para o sul para carregar as baterias. Portanto, agora fazes férias no inverno. Sim. Vens para o sul daqui da Europa para apanhares um pouco de luz. Sim, não? Uma semana já faz diferença. Sair lá uma semana, ver um pouco de luz. A experiência de sair do avião em dezembro é sempre uma coisa interessante. Porque... Lá ou cá? Cá. Cá. Porque, de facto, já estamos habituados. Começa a escurecer agora às 3 da tarde. O sol talvez nasce às 8, 9, depende. E se for um dia cinzento, honestamente, é escuro o dia todo. Escuro o dia todo. Ou então vamos para o escritório escuro, sempre de escritório escuro. Pois. E então a experiência de sair e quando não é escuro, o sol também está com um ângulo muito baixo, portanto também não é muito brilhante. Voltar ao sul, mesmo em dezembro, e ver o brilho é animador. Tens muitas experiências no gelo de tomar banho, eles têm assim uns costumes curiosos, não é? Sim. De sair de uma sauna e ir rebolar no gelo, na neve. Sim, a sauna é muito central na cultura finlandesa. O que é curioso, apesar da distância no dia-a-dia, não é? Em que, por exemplo, eu não conheço os meus vizinhos muito bem, sei vagamente o que fazem e o nome, um pouco mais. Apesar de já morar no mesmo local há bastantes anos. Mas depois tem a sauna, não é? Em que é bem central, em que as pessoas... É muito importante na cultura finlandesa ir para a sauna. Mas vocês encontram-se lá na sauna, não é? Sim, é uma coisa curiosa, não é? Porque no trabalho, por exemplo, há uma distância grande, mas depois na festa de Natal já podemos ir todos para a sauna sem roupa. O que eu estou habituado, mas confesso que no início era um pouco estranho. Pois, e depois tem todas as coisas adicionais, que é o chamado avanto, que é sair da sauna e mergulhar num lago ou água fria, mar, o que for. Rebolar na neve, assim... Mas daí talvez seja um pouco mais brincadeira, enquanto o avanto as pessoas acreditam que tem benefícios para a saúde. Mas sim, a sauna e o avanto, que é ir para mergulhar na água fria, é bastante central. Os romanos já faziam isso, não é? Portanto, de facto é uma tradição bastante antiga. E o tempo livre? O que é que fazem os finlandeses no seu tempo livre? Maioritariamente passam na natureza. Tem a tradição de... Lá é muito normal terem a chamada moki, que é a casa de verão. Que é uma casa habitualmente simples, talvez até de madeira, no meio da floresta, bem isolada. Quanto mais isolada, melhor. Ou então se tiver vizinhos que tenham umas árvores grandes. Elas gostam mesmo de distância dos outros. Sim, sim. E então, por exemplo, o verão é muito comum. Assim que a neve derrete, as pessoas começam a viajar para as casas de verão, fundamentalmente entre junho e setembro. No inverno, talvez fiquem mais fechadas em casa, mas continuam a dar os seus passeios. Há muita natureza, mesmo em Helsínquia, são precisos uns 5 minutos para estar rodeado de floresta, pela natureza. E de facto há um contacto muito próximo entre as pessoas e a natureza. Talvez também venha um pouco daí a ideia de estar sozinho, de ir a uma caminhada.
apanhar cogumelos, é algo que eles gostam muito de fazer na época dos cogumelos, depois penso que é finais de agosto, setembro. Frutos vermelhos, apanham frutos vermelhos para o inverno. Portanto, há uma relação forte com a natureza. E quanto à confiança nas instituições públicas, como é que tem confiança? Sim. Ou andam a dizer mal de tudo? Sim. Talvez esteja vejo alguns sinais de deterioração, mas... Nessa confiança? Sim, é a minha interpretação, claro. Mas na essência, eu diria que sim, que há confiança nas instituições, muita confiança até. E é bem diferente cá. Em cá, os mídia, as pessoas em particular, questionam e duvidam. Lá é bem o contrário. Lá é preciso ser algo bastante evidente e haver bastante substância para a confiança se quebrar. A confiança no governo, por exemplo? Ou numa afirmação do ministro, por exemplo? Sim, ou num ato que algum governante tenha praticado, uma instituição, mas depois, quando a confiança se quebra, quebra-se. Então, as consequências vão até ao fundo. Em geral, há uma demissão, há consequências, mas o princípio é de confiança. A partida. E, por exemplo, os mídias não exploram... os mídias são muito diferentes na Finlândia. Então, conta lá. Eu diria que é menos sensacionalista. Menos sensacionalista. Muito, muito menos. Por exemplo, eu venho cá, se ligar uma televisão, ou se for a passar por um café, tem notícias na hora em que estão no sítio de um determinado evento, a perguntar às pessoas. Isso é algo que não existe lá. É terrível essa parte, não é? Os debates que são sem fim sobre um determinado tópico também não acontece. É muito mais condensado. Se for um acidente, uma coisa menos importante para a sociedade como um todo, é noticiado em segundos e pronto, está a notícia dada. Se for um tópico que tenha mais interesse para a sociedade como um todo, sim, pode haver um debate, mas não é uma coisa contínua que dura dias e dias. É muito mais condensado. E talvez seja também sirva para alimentar essa confiança, não é? Porque se as pessoas estão a duvidar a toda hora, a debater, a opinar, cria uma confusão. Da altura já não é informação, já é desinformação. É opiniões. Já é opinião, exato. E eles são pontuais, os finlandeses? Sim. Demasiado? Eu não digo demasiado, porque acho que não existe. Não existe demasiado pontual. Mas sim, é importante na cultura finlandesa chegar à hora que se combinou e da maneira que se combinou. Isto é uma coisa interessante, que na cultura do Sul, pelo menos pela minha experiência, às vezes a gente propõe uma coisa ou tem uma ideia, mas é espontâneo. No dia seguinte já nem se lembra e pronto, passou, foi uma coisa do momento. Lá eu aprendi que tudo o que dizemos acaba por ser, as pessoas levam-me bem a sério. Se eu disser que gostava de fazer férias num determinado sítio, por exemplo, as pessoas passados 6 meses cá vão se lembrar, o que tu disseste, que gostavas de... Uma pessoa já nem se lembra, não é? A verdade é que se falam tão pouco uns com os outros, é natural que fixem mais facilmente o que é que uns e outros dizem, não é? Sim, sim. Diria eu, mas enfim. Eu penso que é de facto... eles de facto não são muito bons no chamado small talk. Então o que dizem... e também... explicaram, não sei qual é até que ponto é uma opinião generalizada, que na escola eles são ensinados que só devem levantar a mão ou só devem dar uma opinião, participar na aula quando têm algo de relevante para dizer. Bem, isso não parece mal, não é?
Sim, mas pelo menos nos meus tempos de escola não havia uma pressão, eu não senti pressão de não errar. Eu acho que, por exemplo, lá as pessoas têm uma dificuldade em lidar com uma falha. Eu acho que... Isso é diferente. Sim, mas acho que está relacionado, não é? Porque por exemplo, eu partilho bastante dos meus projetos, dos meus hobbies no trabalho. Muito abertamente, os meus objetivos, se vou fazer um exame financeiro, eu digo, vou fazer este exame e quero passar. E se reprovar, reprovei. Paciência. Talvez para um finlandês sinta mais uma barreira maior para partilhar, porque depois, se falhar, vai ter que dizer que não passou. Pois. E envergonha. E talvez sinta mais vergonha, sim. Bem, isso é mau, porque ter medo de falhar é muito mau. Nós temos que ter a vontade para falhar, claro, não é? Depois retificar, etc. Mas é muito importante ter esta mentalidade, esta disposição de, se falhar, falhei, paciência. Portanto, não se arrisca, não é? Além disso, não é? Olha, como é que é o acolhimento dos estrangeiros na Finlândia? Na minha opinião, já agora, há bocado disseste que na Hungria era péssimo, fiquei com essa ideia, não sei. Como é que é na Finlândia? Sim, começando pela Hungria, eu não diria que o acolhimento era péssimo, mas talvez ponha também do lado de quem chega, não é? Não é fácil integrar-se, especialmente pela barreira linguística, e também porque na Hungria eu fui trabalhar num instituto que era um pouco antiquado. Não tinha recursos humanos, eu é que tinha que tratar das minhas burocracias. Conheço pessoas que foram para a Hungria trabalhar para multinacionais que têm uma experiência totalmente diferente da minha, porque os recursos humanos tratavam das burocracias, que eram bem pesadas, bem complicadas, e então a experiência já é diferente, não é? Trabalhavam mais central, viviam mais central, então é diferente. Mas de facto, apesar de tudo, na Finlândia é bem mais fácil. Para começar, isso foi uma coisa que me impressionou logo desde o início, é a simplicidade da burocracia. Eu penso que em 24, 48 horas tinha quase todas as minhas... aquela burocracia inicial, a conta bancária, um cartão de saúde, um número que me faz contar no país, não é? Eu penso que isso demorou umas 24, 48 horas. Foi bem rápido e bem claro. Depois o acolhimento foi... Bem, também comecei pela academia, o que é sempre um ambiente muito multicultural, não é? E com diferentes pessoas com países diferentes, culturas diferentes. Mas mesmo quando mudei para as finanças, foi também bastante fácil. E sim, dentro da cultura finlandesa, eu diria que é fácil integrar-se na Finlândia. Claro, não é? Tendo em conta que as pessoas, que a cultura é diferente, as perspectivas são diferentes. Eu não vou bater à porta do meu vizinho para pedir uma ferramenta. É algo que na Finlândia, ao fim de algum tempo, talvez se faça, mas eu ainda não faço. Ficas mal escorrido? Não, é simplesmente não é esperado. As pessoas estão no seu espaço e... não é suposto invadir esse espaço. Sim, a noção de espaço, quando eu falei de distância há pouco, é essa. A noção até vi umas brincadeiras durante o tempo da pandemia, em que para os finlandeses o espaço... Não havia diferença. Não, era pior, punham-os mais juntos, não é? E então há uma noção de espaço muito grande e pronto, e as pessoas não gostam de se respeitar esse espaço, pronto. E esse acolhimento é igual para todos os estrangeiros que lá vão visitar? Ou são só para os da União Europeia? Ou notas de alguma diferença? Em função da origem? Sim, para mim é claro que é difícil dizer. Nunca sei o que é que as outras pessoas sentem, mas eu diria que é igual. Tem até programas de
por exemplo, há muitos estudantes asiáticos. Eles têm programas penso que é com o Vietnã, com alguns países da Ásia para virem estudar na Finlândia, que acabam por ficar. Eu próprio tenho alguns colegas de Ásia e penso que é relativamente igual. Ok, ótimo. E qual achas que será o aspecto mais positivo da sociedade finlandesa? Bem, o que acaba por ser eu nem diria negativo, mas o que acaba por ser diferente, único, também acaba por ser positivo, não é? Porque há vantagens nesta distância. Por exemplo, no trabalho, eu tenho a ideia que há menos conflito, porque simplesmente as pessoas não sabem tanto do que é que se passa na vida dos outros, as pessoas não têm uma barreira maior não é? para reclamar. Portanto, o que acaba por ser nas famílias, também o mesmo padrão acontece nas famílias, não é? A distância entre os familiares é bem diferente no Sul. E, portanto, o que acaba por ser um problema, na minha opinião, também acaba por ser uma vantagem em outras situações, porque as pessoas ficam mais têm mais independência, têm mais espaço. Acho que estás a ter uma visão muito positiva, uma coisa que não é tanto, mas enfim, não há mais nada de aspecto mais positivo nessa sociedade, na maneira de ser, de estar, de fazer, não é? Sim, de se comportarem. Bom, não são simpáticos, por exemplo? Sim, as pessoas são simpáticas. Talvez pudesse mencionar a relação com a natureza, por exemplo. A relação, de facto, as pessoas têm um respeito bastante grande pela natureza, que se notam como coisas como a reciclagem, como tentar influenciar os hábitos de consumo, a pensar na sustentabilidade. Sim, mas... E costumam ter animais de companhia? Bastantes. Variados? Eu até diria demais. Sim, tem animais de companhia. Eu digo demais porque num dos meus hobbies, que é a corrida... vão atrás de ti os cães? Atrás não, mas às vezes atravessam-se no caminho. Então... Mas sim, é muito normal ter animais de companhia. Como é que os finlandeses reagem a mudanças? Por exemplo, na tecnologia, mudanças sociais, mudanças profissionais? Tens alguma ideia disso? Na tecnologia, eu diria que a reação é rápida. Adoptam rapidamente as mudanças tecnológicas? Eu diria que sim. Isto porquê? Porque, por exemplo, no dia-a-dia, a digitalização está muito avançada. Eu raramente tenho dinheiro na Finlândia. Há vários meios de pagamento que não incluem dinheiro. Os transportes, é quase tudo com uma aplicação no telemóvel. Serviços estão digitalizados. A inteligência artificial também começa a ser introduzida. Tu tens usado isso muito no teu banco? Sim, tenho usado mais do que eu pensava. Não do ponto de vista técnico, isto é, ainda não usamos modelos de inteligência artificial em modelos, mas uso, por exemplo, para fazer revisão de textos, para ter ideias de estruturas de documentos, ou uso quase como parceiro de... Para ajudar a escrever cartas? Revisão. Eu prefiro sempre ser eu próprio a fazer o primeiro... Não quero perder a memória muscular, né? de fazer o esforço. Mas sim, usamos bastante. Cada pessoa fazer transcrições de reuniões, por exemplo. Sim, começa a ser integrado bem mais rápido do que eu pensava. Sim. Mas, por exemplo, a análise de riscos, aquilo deveria ajudar bastante. Sim. A questão é integrar isso, não é? Ter isso integrado. A questão é os dados, não é? Os dados são privados e não podes publicá-los, não é?
Confidenciais, suponho. Tem dois lados. Tem esse lado também, em que os nossos dados temos sempre que garantir quais são a barreira em que passam para fora do banco. Mas também temos, para um modelo desses ter sucesso, tem que ter dados suficientes e de qualidade suficiente por trás. E sendo nós um banco pequeno, nem sempre temos dados suficientes para, mesmo para modelos estatísticos. O problema é treinar o modelo não tem dados, não é? Sim. E depois também, mais uma vez, somos uma organização pequena e, portanto, nem sempre temos os recursos necessários para investir em novos modelos. Mas sim, mas prevejo que mais tarde ou mais cedo vai lá chegar. Vai lá chegar, sim. E as relações de trabalho? Portanto, diversas pessoas, bem, já deste a entender, não é? Como há essa separação tão grande, há menos problemas nas relações de trabalho. Mas enfim, mas já há de haver sempre um chefe, não é? Sim, onde eu trabalho, as relações são muito... Onde eu trabalhei, são muito boas. E uma coisa também que é interessante mencionar é o facto de, por exemplo, não ter havido nenhuma barreira para aceitarem um físico sem experiência num trabalho. Penso que em algumas culturas seria difícil físico sem nenhuma experiência naquela área, claro, ser aceito para o trabalho. Depois, no dia a dia, é bem interessante também, porque de facto, devido à distância e a respeitarem o espaço, as conversas as discussões são bem mais, tem-se ter muito mais respeito pela opinião dos outros. Eu tenho a ideia que no Sul, já não trabalho cá há muito tempo, as pessoas calhar falam mais umas em cima das outras e se calhar podem-se contrariar 2, 3 vezes, o que até é saudável, não é? Tipo, as pessoas podem ter opiniões diferentes. Em geral lá, uma pessoa partilha uma opinião, a outra pessoa partilha dela e a partir daí já seria uma escalada de argumentação. Então tenta-se encontrar logo um meio termo o quanto antes. É diferente. E talvez também este medo de falhar, eu acho que se nota também se nota no trabalho. Isso deve ser um bocado constrangedor. Sim, eu acho que explica algumas das características da sociedade finlandesa, o medo de falhar. Sinceramente, eu não sei de onde é que vem, mas é algo bem... talvez, não sei se vem pelo facto da distância das pessoas, não é? Porque, por exemplo, quando a pessoa falha ou não está num momento bom, é saudável, não é? Partilhar com um colega, com um amigo. Talvez seja este isolamento, não é? Que faça com que a pessoa se sinta mais penalizada do que deveria. Honestamente não sei. Posso especular, mas não entendo. Claro. E a inovação é bem vista na Finlândia? Sim. Ou seja, porque se há essas regras todas, digamos, como... A impressão que me dá é que isso devia ser, como disse há pouco, constrangedor. Ou seja, constrangir a inovação em concreto, a iniciativa. Portanto, mas as pessoas aceitam bem que apareça um tipo com uma ideia nova e uma inovação e tentam implementá-la. Achas que essa é a mentalidade deles? Eu acho que sim, não. Sim, pois há alguns casos de sucesso que diriam que a inovação é bem vista. Por exemplo, a Nokia é um caso evidente. Mas a certas alturas estagnou, não foi? Sim, estagnou. Mas sim. Não acreditou nos smartphones, basicamente, e manteve o paradigma anterior, que falhou, obviamente. Sim, a história que eu ouvi, não sei, era que a visão da Nokia era que nós não seguimos o mercado, nós ditamos o mercado.
Bem, não foi bem assim que aconteceu. Mas depois há outras empresas, a Supercell, por exemplo, há várias empresas que sugerem que a inovação é bem vista. Mas ao mesmo tempo, mesmo até em conversas com colegas, eles reclamam que de facto, ou partilham da ideia, que de facto o país precisa de mais inovação, precisa de menos Estado, menos regulação, menos regulação, isto é, porque de facto tudo tem uma regra, tudo tem uma lei. Portanto, talvez seja um pouco polarizado, não é? Em alguns casos, sim, a inovação talvez esteja bem vista, seja até promovida. E alguns startups, há vários exemplos de sucesso que vêm da Finlândia, que é, apesar de tudo, um país pequeno, geograficamente não muito bem localizado, diria eu. Não muito central, exato. Mas depois, pronto, há o outro lado em que de facto talvez haja algumas barreiras que tenham um pouco a ver com as características da sociedade, não é? E com esta história toda, como é que é o humor deles? O humor pode ser engraçado, na verdade. Há um humor finlandês que tem bastante graça, que é... Tem bom humor, mas é preciso perceber e... Tem um bom humor. Tem um bom humor, ok, ótimo. E são informais no trato ou são muito hierárquicos, digamos? Não, são bem informais e talvez se explique, não é? O meu sucesso inicial, o facto de ser recrutado facilmente, porque o que conta mais é a capacidade e o potencial e não tanto a hierarquia. Sim, é bem prático. Vamos agora mudar um pouquinho de tema para coisas mais geopolíticas, não é? A Finlândia é fronteira, tem uma enorme fronteira neste momento com um país em guerra, que é a Rússia, não é? Como é que eles veem a Rússia, não é? Como é que eles olham para o que está a acontecer na Ucrânia, por exemplo? Qual é a impressão que tu tens? Eu acho que a palavra é desconfiança. Desconfiança relativamente aos russos? Sim, desconfiança aos russos, quais são as ambições, quais são as intenções. É uma desconfiança que eu confesso que já se sentia um pouco antes da invasão da Ucrânia. Talvez uma desconfiança histórica que viesse. Eles já foram invadidos pela Rússia, não é? Comeram-lhes um bocado valente de território. Sim. E claro, e que a invasão à Ucrânia só foi confirmar. Pois. Então, como é que eles veem agora isto? O que é que pensam fazer? Têm medo? Reagem? Como é que eles tratam os russos? Medo, não diria ter medo, mas estão preparados. E é um tópico recorrente, é um tópico diário nos mídias finlandeses. Como tratam os russos, eu penso que individualmente, espero que tratem bem os russos a viver na Finlândia. Mas evidentemente não deve ser fácil, pois as fronteiras estão fechadas, penso que há uns 2 anos, e claro, não é? Há sempre Há um receio latente de uma invasão? Ou pelo menos, se não for uma invasão, pelo menos de sabotagens e coisas desse estilo? Sim, eu penso, pessoalmente, eu penso que uma invasão é improvável. Agora pertence à NATO, não é? Portanto, tornou-se de repente muito pouco provável. Sim, e mesmo a Finlândia, lá está, talvez por esta desconfiança histórica, sempre esteve preparada. E penso que a Rússia tem apesar de tudo, algum respeito por isso. Agora, eventos inesperados, sim, isso não me surpreenderia. Eu penso que houve cabos submarinos cortados, não é? Entre a Finlândia e a Estónia, por exemplo. Sim, aconteceram uns eventos estranhos. Um navio que deixou a âncora a arrastar. Sim, que vários que deixaram, não é? Cortou os cabos.
Agora temos nos Bálticos uns balões que fazem umas disrupções dos aeroportos, aviões que ou atravessam o espaço aéreo ou desligam os comunicadores. E interferência no GPS, não é? Interferência no GPS, que já obrigou alguns aviões a aterrar em aeroportos que não estavam destinados. Portanto, há estes eventos que perturbam o dia-a-dia e que nunca sabemos qual é que é o passo seguinte. Sim, e até onde é que irão, não é? Porque isto tem vindo a escalar, não é? Sim, tem vindo a escalar. Tem vindo... E é devagar, não é? Então é sempre... Sim, se claro. pensarmos que, por exemplo, eu próprio visitei São Petersburgo várias vezes, viajei até para Irkutsk, na Sibéria, que é impensável no dia de hoje, não é? Sim, eras preso, de certeza. E depois usado como moeda de troca para algum patife qualquer que nós tivéssemos prendido aqui. É melhor não experimentar. Enfim, portanto, quer dizer, eles estão bem armados e sentem-se preparados e acham que estão preparados para aguentar, para suster, pelo menos parar um eventual ataque direto, não é? Mas não pensam em reagir a esta guerra de baixo nível do estilo destes pequenos episódios que estiveste a falar, do GPS, de cabos submarinos, etc. Eles não estão a pensar em reagir. Sim, eu acho que a comunicação da Finlândia tem sido bastante inteligente. Isto é, tentando a mensagem que estão atentos, estão preparados, mas não uma comunicação no sentido de escalada. Por exemplo, em comparação, penso que foi a semana passada em que um dos países bálticos, a Lituânia, se me lembro, em que disse que iria abater qualquer avião tripulado ou não tripulado que atravessasse ou cruzasse o espaço aéreo. A Finlândia não tem feito este tipo de comunicação. Mas tem-se mostrado reativa, por exemplo, há uns tempos... Interceptaram um barco, não foi? Sim, talvez seja o barco que tinha a âncora a arrastar. Sim, eles interceptaram e tomaram conta do barco, a tripulação foi ou está a ser julgada, mas lá está, dentro de tentando não escalar, não escalar o conflito, não escalar a relação dentro do possível. Pois, vamos ver. Isto é sempre uma grande incerteza, mas as perspectivas não são particularmente positivas. E eles são otimistas, a população, agora quero dizer. Eu acho que... Cautelosos, como é que eles reagem a isto tudo? A minha impressão é que está toda a gente um pouco em stand-by. Isto é, realisticamente... Eu penso que é muito pouco provável que nos próximos anos as relações normalizem com a Rússia. Neste momento é como se tivéssemos uma parede, não é? ao longo da fronteira com a Rússia, o que para cidades que estão junto à fronteira é dramático, claro. As cidades viviam muito à custa de turistas russos, de pessoas que atravessavam a fronteira para comprar coisas, compras. Não é? E agora simplesmente é uma parede. E não só tem uma parede, como tem receio que nada de bom venha do outro lado, o que obriga o país a pôr recursos em defesa. Eu próprio trabalhei em risco operacional no início da minha carreira em finanças. E isto foi 2016, 2018, e em risco operacional a gente tem que fazer cenários, não é? Cyber-ataque, perigos físicos, não é? Um ataque à infraestrutura, por exemplo. E na altura era tudo muito académico, era tudo, até que era difícil conseguir recursos para risco operacional, porque era impensável, não é? Agora é o contrário. Agora a equipa de risco operacional cresceu 5 vezes.
Sim. Tem bastante audiência, porque de facto o perigo é real, e o investimento tem que ser feito, não é? Em cibersegurança, na infraestrutura. Portanto, o ambiente mudou. Portanto, quer dizer, e agora voltam-se mais para a União Europeia, para a Suécia em concreto. Como é que eles veem os suecos, os finlandeses? Os suecos são um pouco... eu penso que os suecos pensam como o irmão mais velho dos finlandeses. Os suecos é que se veem assim como irmãos mais velhos, ou os finlandeses é que os veem? E talvez os finlandeses também tenham um complexo de inferioridade e vejam os suecos como os irmãos mais velhos. Já na altura o Sven brincava com isso, com o facto dos finlandeses serem uma espécie de irmão mais novo. E isso vê-se em coisas simples, como os jogos de hóquei em gelo, essas coisas simples do dia a dia, não é? O Festival da Canção, por exemplo. Quer dizer, há uma rivalidade. Há uma rivalidade em que os finlandeses acham sempre que vão perder. Uma coisa, é também um traço engraçado dos finlandeses. Eles têm uma dificuldade muito grande em apreciar as coisas boas que fazem. Em aceitar, não é? Talvez nós até temos um pouco de mais, não é? A gente tem muito orgulho no que fazemos e falamos abertamente das coisas boas que conseguimos. Para um finlandês é muito difícil. Ficam até muito envergonhados, um pouco encolhidos. Esse complexo de inferioridade Já os suecos são um pouco contrário, não é? São mais expressivos, são mais não têm tanto problema em expressar não é? As coisas boas que têm, conseguem. Então a relação é um pouco esta, não é? É um país mais pequeno também. Sim. É metade da população em área, não é assim tão diferente, acho eu. Sim, mas tem uma história mais curta também. Sim, a história é bastante diferente. Sim. E é uma confusão, porque aqueles países nórdicos ou estavam juntos, ou estavam separados, ou já tinham um impériozinho aqui na Europa, ou não. Aquilo é uma confusão, sim, uma misturada. Quais foram os maiores desafios que tu tiveste na integração na Finlândia? A língua, talvez. Sim, a língua continua a ser uma barreira. Continua, ainda não sabes finlandês? Muito pouco. Não consegues ir ao telejornal? Não, realisticamente nunca conseguirei trabalhar em finlandês. É um facto. Consigo ter uma ideia do que as pessoas estão a falar. Consigo não seguir a conversa, mas entender. Mas de facto a língua é um problema. A parte da língua, penso que tem sido relativamente fácil. É um país em que é muito fácil, muito agradável viver. É tudo muito perto. Os transportes funcionam muito bem. E com muito perto da natureza. É muito fácil, mas de facto sim, a língua é uma barreira. A língua é uma barreira, não é? Que conselhos é que tu darias a quem fosse ou quisesse ou estivesse a pensar trabalhar para a Finlândia? Eu acho Aprende finlandês? Não. Na verdade não é preciso, porque toda a gente fala inglês. Na capital, saindo da capital, de facto é mais difícil, há pessoas que não falam inglês, mas na capital toda a gente vive. Essa é uma das barreiras para não aprender finlandês. Porque como toda a gente fala inglês, e até se uma pessoa tentar falar finlandês, mudam para inglês, porque não têm paciência. Isso é uma das barreiras para não aprender finlandês. Talvez o conselho seja que estar aberto, não é, a uma cultura diferente e estar disposto a ajustar-se. E sendo assim, acho que é um país agradável para se viver. Muito bonito, não é? Muito bonito, sim, pela natureza, não é? Tipo, não é de esperar grandes. As cidades são o que são pequenas. Helsínquia, talvez, em 2 dias. Mas a natureza, sim, para quem gostar de natureza, é um país fantástico para viver.
Ok, Hugo, se calhar vamos ficar por aqui também. Muito obrigado por teres vindo contar estas coisas todas sobre a Finlândia. Foi um Muito prazer. obrigado. Até à próxima, então.